A Bíblia está repleta de pessoas que serviram ao Senhor e serviram com alegria. Mas eu escolhi como inspiração para nós nesta noite o texto de Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, 3 versículos, 21, 22 e 23. Dá para ler bem? Dá. Versículo 21. Você pode abrir sua Bíblia? Esdras 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo que já aconteceu aqui hoje. Momento de festa, de alegria. Já louvamos, adoramos, já também consagramos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir que tu, através do teu Espírito Santo, ministre aos nossos corações, nos fale, nos alimente. Eu quero pedir em nome de Jesus que tu me uses, ó Deus, e use a minha boca, para que através da minha boca, dos meus lábios, a tua palavra venha a cada coração aqui presente. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer um breve contexto, explicar esse texto dentro do contexto, da história. Vou ser rápido. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, estava dividido em 12 tribos, mas era um povo unido, um povo forte. Mas este povo desentendeu-se entre si e acabaram se dividindo. Ficaram divididos em duas turmas, ou dois reinos. Um chamou-se Reino do Norte e o outro Reino do Sul. Com essa divisão, o povo foi enfraquecido. Não era mais um povo unido, um povo forte, mas estava dividido entre si. E dividido entre si, enfraqueceu-se, vieram os inimigos e levaram-nos cativos. Um grupo foi levado cativo para a Assíria e outro para a Babilônia. Então, de um povo separado por Deus, por causa do pecado e da divisão, agora já não era mais um povo livre, era um povo cativo, escravo. Um reino escravo da Síria e outro reino escravo da Babilônia. Em 538 antes de Cristo, Ciro da Pérsia, ele conquistou a Babilônia, e então trouxe também aqueles que estavam no cativeiro em Babilônia. Então, na realidade, os 12 tribos se uniram, não se uniram, mas as 12 tribos estavam agora sob o mesmo jugo da Pérsia. Não estava o povo unido, mas estavam pertencendo ao mesmo cativeiro. Muito bem. O rei Ciro, ele permitiu que os judeus regressassem do exílio, voltassem para a terra deles, liderados por Neemias,
para que reedificassem o templo. Mas é interessante até a gente observar que não foram todos, porque muitos judeus já estavam ali instalados, já estavam com a família, já estavam trabalhando, então eles preferiram o conforto em lugar do serviço. Não quiseram voltar porque estavam bem acomodadinhos e não quiseram servir ao Senhor na reconstrução do templo. Esta foi a primeira leva, o primeiro grupo que voltou do cativeiro para Jerusalém. Eu estou contando tudo isso para aqueles que não conheçam, possam entender o contexto. Depois disso, ou seja, a primeira turma foi em 538 a.C., a segunda turma em 457, Deus levantou um outro homem chamado Esdras, e Esdras então ele foi levado para conduzir um novo grupo que voltasse com ele para servir a Deus em Jerusalém. Só que o rei já tinha dado ordem para que fossem com Neemias um exército para proteger o grupo na volta, porque eles teriam que passar por muitas dificuldades, muitos perigos, muitos inimigos. Então, quando foi para Neemias, o rei nomeou um exército com autorização para eles irem para Jerusalém. Quando foi Esdras ficou com vergonha de pedir novamente. Ele sabia que ia enfrentar inimigos, ele sabia que ia enfrentar dificuldades, mas ele não se sentiu à vontade de pedir novamente ao rei proteção. Então o que ele fez? Ao invés dele pedir a proteção do rei, ele reuniu todo o povo para o jejum e oração, pedindo a proteção de Deus. Ele reuniu o povo e para jejuar e orar, pedindo a proteção e a bênção de Deus. Um dos motivos de eu ter escolhido Esdras é porque Esdras significa ajudador. Toda a sua vida foi dedicada a servir a Deus e ao povo. Ele dedicou a sua vida, fez jus ao seu nome. Agora, queridos, quem tem o nome que significa ajuda, só poderia ter feito grandes coisas, porque quem ajuda não atrapalha. Então ele fez jus ao nome dele. Então, queridos, vou tentar ser mais rápido um pouco, mas eu queria conversar sobre as atitudes de Esdras que nos inspiram e nos ensinam no servir. A primeira lição, queridos, é quanto à disponibilidade de Esdras em servir a Deus. Vocês se lembram que eu disse que alguns ou muitos dos judeus não quiseram voltar para Jerusalém porque estavam instalados, estavam bem, então ficaram, não quiseram sair do conforto. Esdras abriu mão do seu conforto para servir a Deus e servir ao povo. Esdras honrou a Deus ao longo da sua vida, e Deus decidiu honrá-lo. Então, preste atenção, queridos. Todos aqueles que se dispõem a honrar a Deus, saibam que Deus também vai honrá-los. Se disponha a honrar a Deus, que Deus vai honrar você também. Muitas vezes, quando nós estamos envolvidos em trabalhos do Senhor, e nós convocamos a igreja para determinado trabalho, e nós vemos que alguns irmãos às vezes até têm muitas atividades, deixam das suas atividades, vêm honrar a Deus. Eu digo sempre isto: enquanto você trabalha para Deus, Ele trabalha para você.
Às vezes nós dizemos o seguinte: não dá para eu fazer porque eu tenho muita coisa para fazer. Sabe de uma das coisas que acontece neste tempo de pós-modernidade? Nós nunca vamos dar conta de fazer tudo o que temos de fazer. Você pode trabalhar diuturnamente, que você nunca vai dar conta de fazer tudo o que você tem de fazer. Agora, quando você trabalha para Deus, Deus o honra, Deus o capacita e Deus o ajuda a dar conta do que precisa ser feito. Então, essa primeira lição, ele se disponibilizou-se a servir a Deus. Quando nós nos disponibilizamos a servir a Deus, Deus nos honra e Deus nos ajuda e nos capacita a fazer o que temos de fazer. Dessa forma, queridos, eu creio que a gente dizer que não tem tempo, que não tem capacidade, é uma mera desculpa, como se diz no interior, esfarrapada. É apenas uma desculpa, porque quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, Ele nos honra e nos capacita. Então, a primeira palavra nesse sentido: procure servir e ser útil nos planos de Deus. Quem busca a Deus jamais se queixará de monotonia, de tédio, de mesmice, porque há muito serviço para ser feito, a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Não tem na vida do comprometido com Deus uma vida de mesmice, ai que tédio, ai que monotonia de vida, porque é uma aventura prazerosa, porque sempre tem algo para fazer e algo que realiza o nosso coração, dá sentido para a nossa vida, dá prazer na vida, quando nós nos dedicamos a servir ao Senhor. Então, este é o primeiro ponto. Eu vou passar para o segundo, por uma questão de tempo. Em segundo lugar, ele era um homem preparado. Ele era preparado, ele tinha o preparo intelectual. Esdras era um escriba, alguém que sabia ler e escrever, entendia das leis e das escrituras. Ele trabalhava junto ao rei, era um funcionário público bem-sucedido. Isto é algo, queridos, que quando nós queremos servir a Deus, nós precisamos nos preparar também, de uma forma intelectual, de uma forma que a gente estude, que a gente se capacite, que a gente se prepare e faça o melhor daquilo que estamos fazendo. Uma vez, eu já contei essa história, então eu vou resumir, não é? De que a Deise ouviu um comentário de alguém falando de um grupo de evangélicos, dizendo: como que esse povo é feio e é ignorante. Queridos, nós não podemos aceitar isto. Nós não podemos aceitar isto. O povo de Deus deve se dedicar àquilo que está fazendo, chamar a atenção, se preparar. Aquele que estuda, busque ser um bom aluno. Estude, vá bem. Não podemos admitir que o crente realmente ele vá mal na escola, que ele não estude, que repita. Nós temos que dar o exemplo em todos os aspectos. Esdras fez isto. No seu trabalho, sabe aquela história que quando o chefe sai, aí todo mundo está aprontando, está ali? Não, nós precisamos ser gente de confiança, preparada. Aquilo que a gente não consegue fazer, vai pedir da bênção de Deus, fazer e fazer bem feito. Porque tudo que nós fazemos como quem faz para Deus e fazemos para a glória de Deus. Então, na primeira lição, ele tinha o preparo intelectual, ele sabia, na época era um escriba, sabia ler e escrever na época, era um homem preparado, mas ele tinha também o preparo espiritual, ele sabia que ele sabia
que nos apropriamos da bênção de Deus através da oração, do jejum, da palavra. Por essa razão, tanto ele quanto o povo dedicou-se à oração e ao jejum. Assim, queridos, se nós queremos servir a Deus e ao próximo, nós devemos também nos preparar espiritualmente, porque junto com o serviço vem sempre uma palavra, uma oração, uma explicação, uma orientação da parte de Deus. Então, nós aprendemos com Esdras, nesse sentido, o preparo intelectual daquilo que a gente faz, o preparo espiritual, e como Esdras, nós devemos nos comprometer a fazer parte de uma história bem-sucedida. Todo cristão, todos nós estamos construindo uma história, e todos nós cristãos devemos fazer parte de uma história bem-sucedida. A Shalom está construindo a sua história, e nós devemos fazê-la com toda dedicação, para aqueles que vierem depois de nós, conheçam a nossa história e saibam o que Deus nos usou para fazer na Shalom nascente. Terceiro lugar, queridos, tinha compromisso com a obra de Deus. Esdras tinha compromisso com a obra de Deus. Eu quero explicar que há uma diferença entre envolvimento e compromisso. Muitas vezes as pessoas se envolvem, estão envolvidas com a obra de Deus, mas envolvimento é diferente de compromisso. Eu vou explicar contando uma historinha para vocês. Um fazendeiro disse que queria um alimento, uma refeição, um banquete especial. Então, a galinha e a vaquinha resolveram preparar esse banquete. E chamou também o porquinho. Vamos fazer um banquete para o rei. Aí cada um daria a sua contribuição. A vaquinha daria o leite para a refeição. A galinha daria o ovo. E o porquinho daria o bacon. Na realidade, nesta pequena história, a gente entende que a vaquinha e a galinha estavam envolvidas, mas o único que se comprometeu até a morte foi o porquinho. Com todo respeito, e por favor, não se sintam ofendidos. Somos comprometidos ou envolvidos? O que nós estamos dando para que a obra de Deus seja realizada? Entenderam, não é? Muito bem, vamos ver um exemplo bíblico. A Bíblia fala de um jovem que era rico, conhecia Jesus, conhecia os seus mandamentos, mas foi desafiado por Jesus: vai, vende tudo, entrega tudo, vem e sirva-me. O que aquele jovem fez? Ele não fez. Ele preferiu as riquezas ao compromisso ao mestre. Ele só estava envolvido. Ele conhecia, ele sabia dos mandamentos, mas quando teve de comprometer-se, ele disse não. Optou pelas riquezas e não pelo compromisso, entregando-se a Jesus. Mas temos que dar um exemplo positivo. Pedro, a história é outra. Ele estava pescando, estava trabalhando ali, Jesus passa, chama-o e diz: eu quero fazer de você um pescador de homens. O que Pedro fez? Ele largou tudo para seguir a Jesus. Ele se comprometeu com o serviço e com a obra de Deus. Sabe, queridos, é preciso que a gente pense isso,
Porque às vezes a gente está na igreja, a gente gosta de ir, gosta de ouvir, gosta das orações, gosta dos cânticos, mas estamos envolvidos, não havendo um comprometimento total de servir a Deus e servir as pessoas. A história mostra que foram e são pessoas comprometidas com Jesus, a ponto de morrerem por amor a Ele, que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. A história do cristianismo, ela é feita de homens e de mulheres destemidos, que dão suas vidas e não negam jamais. Nós estamos vivendo num país, queridos, que dá para a gente disfarçar e até não saber exatamente quem é envolvido e quem é comprometido. Mas eu creio, pode projetar para mim o próximo slide, por favor. Eu creio que todos vocês viram esta imagem durante esta semana da perseguição dos cristãos no mundo muçulmano. Só para vocês saberem, em países como a Coreia do Norte, o Irã, o Sudão, o Paquistão, o Afeganistão, entre outros, cresce a cada dia o número de cristãos torturados, mortos ou expulsos de suas terras por causa da fé em Cristo Jesus. Pasmem, cerca de 160 mil cristãos foram martirizados só no início deste milênio, o que corresponde a um cristão assassinado a cada 5 minutos. São milhares de cristãos martirizados por causa do Evangelho no século 21. Pode pôr o próximo slide, por favor. Tem um movimento aí, aqueles foram assassinados, chamado Povo da Cruz, e vários movimentos no Brasil, hoje inclusive fazendo cultos, dizendo que nós somos o povo da cruz, nós somos o povo da cruz. Eu digo, eu sou o povo da cruz, mas até aqui, queridos, na realidade, eu estou mais envolvido do que comprometido. Por quê? Porque ainda não estão me ameaçando de morte. É na hora de uma ameaça real que nós vamos ver quem é comprometido e quem é envolvido. Como nós reagiríamos se esta perseguição viesse até nós? Aí se sabe quem é envolvido e quem é comprometido. Agora, um caso bem conhecido, que também muitos já leram, é o da paquistanesa chamada, eu não sei se é Ásia ou Azia, Noreen Bibi. Foi muito divulgado. Azia foi, eu vou falar como Azia, não tem nada a ver com questão digestiva, mas eu penso que seja assim que pronuncia o nome dela. Ela foi buscar água em um poço comunitário e mulheres muçulmanas protestaram dizendo que ela, por ser cristã, contaminaria a água e exigiu que ela se convertesse ao Islã. Azia recusou-se dizendo: Cristo morreu por mim e pela humanidade. E Maomé, o que fez por você? Ela foi condenada à morte e antes de sair da cela, na sua cela ainda, ela escreveu uma carta comovente. Vou resumir a carta. Ela escreveu: querido Ashik, que é o esposo, queridos filhos, esta manhã eu fui condenada à morte. Quando ouvi o veredito, eu chorei, mas não fiquei surpresa. Não esperava clemência nem coragem por parte dos juízes, que se submetem às pressões do fanatismo religioso. Meus filhos, não percais a coragem, nem a fé
em Cristo Jesus. Ela era envolvida ou comprometida? Comprometida com o Senhor. Hoje a gente vê do Islã, mas na noite de São Bartolomeu, em 1570, de 10 a 20 mil protestantes foram assassinados por abraçarem a fé evangélica. Mas vamos voltar para mais recente. Um artigo publicado agora recentemente, dia 17 de dezembro, informa que o número de cristãos perseguidos no mundo é de 150 milhões. O Centro para Estudo do Cristianismo Global traz a média de 100 mil cristãos a cada ano por sua fé até ao longo da última década foram mortos. No Paquistão, no domingo 14 de dezembro também, no Paquistão, 2 cristãos, incluindo uma mulher grávida, foram queimadas vivos no forno de tijolos onde trabalhavam. Foi um massacre de 2 cristãos com a participação de 400 muçulmanos. A ONG Portas Abertas declarou que a perseguição no Iraque atingiu as proporções bíblicas e que esses massacres são sinal verde para futuros massacres que podem chegar até nós. Está crescendo mundialmente e pode chegar até nós. Agora, o que esses cristãos nos ensinam? Que eles são comprometidos, não apenas envolvidos. Estes nossos irmãos pagam o preço por serem cristãos e nem por isso abandonam a fé. Fica a nós o desafio de sermos uma comunidade que paga o preço. Às vezes nós reclamamos de algumas coisas, nos negligenciamos ao serviço, nos negligenciamos ao trabalho do Senhor, colocamos tantas desculpas, mas quando nós olhamos para estes irmãos, nós nos envergonhamos, mas que esta vergonha seja para ministrar ao nosso coração um compromisso com a obra do Senhor. Mas eu quero voltar ao nosso texto. Versículo 21 diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Eu já disse que a viagem era cheia de imprevistos e de ataques de inimigos. Por isso Esdras apregoa um jejum. O jejum bíblico é uma forma de abstenção de alimentos para finalidades espirituais. É uma expressão de quebrantamento, de reconhecimento de limites humanos e das possibilidades ilimitadas de Deus. É uma demonstração de dependência de Deus para que nos ajude e nos capacite para o serviço. Queridos, ainda hoje nós podemos ter dificuldades se nós quisermos ser servos fiéis, comprometidos com a obra do Senhor. Nós não podemos servir ao Senhor apenas com o nosso preparo, apenas com a nossa capacidade. Esdras era um homem preparado, mas ele apregoou um jejum, porque ele sabia que dependia de Deus. E esse texto diz: uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Se nós queremos uma jornada feliz, se nós queremos que os nossos filhos sejam felizes e abençoados, se nós queremos que o nosso casamento seja feliz e abençoado, se nós queremos ser bem-sucedidos no trabalho, se nós queremos que a nossa igreja seja abençoada,
nós precisamos aprender a orar e a jejuar, porque quando oramos e jejuamos, nós contamos com a bênção de Deus sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre tudo que está conosco, e inclusive a igreja de Jesus Cristo, a qual pertencemos. O jejum revela coisas que nos controlam. É um maravilhoso benefício para aqueles que desejam ser transformados, porque quando jejuamos, Deus revela ao nosso coração o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser acertado. Talvez a mais repetida ordem bíblica é a da oração, por ser a mais poderosa arma que Deus colocou na mão dos seus filhos. Deus deixou para mim e para você esta arma poderosíssima da oração, porque quando nós oramos, nós vemos o poder de Deus agindo e manifestando-se, tanto na nossa vida espiritual, como no avanço do reino de Deus. Por isso, nós devemos ouvir o que o apóstolo Paulo nos disse: orai sem cessar. O crente que ora, vive em comunhão com Deus e está preparado para enfrentar as situações mais adversas. Sem oração, queridos, preste atenção aqui, sem oração, nós somos presas fáceis do diabo. É por isso que muitas vezes nós vemos crentes presas por vícios, presos por tantas coisas erradas, por mundanismo, presos nas mãos do diabo. Por quê? Porque crente que deixou de orar. Se deixarmos de orar, seremos presas fáceis do diabo. A nossa vida fica fraca, sem vigor, sem brilho e sem poder, tanto para enfrentar as tentações, como para realizar a obra de Deus. Deus nos manda orar. Precisamos orar, devemos orar. Se queremos uma igreja que prega a palavra, devemos orar. Se queremos uma igreja que faça diferença na sociedade, devemos orar. Se queremos uma igreja forte e saudável, devemos orar. Se queremos uma igreja que serve, devemos orar. Se queremos uma igreja celebrativa, alegre, devemos orar. Se queremos uma igreja instrumento de Deus para a salvação de pessoas, devemos orar. Aí as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que ora. Assim sendo, queridos, o valor do jejum nas práticas evangélicas, bíblicas, infelizmente tem caído de moda. A gente não tem muito visto isso acontecer. A gente corre tanto que não tem tempo para orar. E a gente tem tantas deliciosas comidas, eu queria usar uma outra, delícias, iguarias, guloseimas, que a gente não tem tempo para jejuar. A gente troca receitas de boas refeições, mas a gente não tem tido muito mais a oportunidade de compartilhar sobre a experiência do jejum. Mas se nós queremos vitória para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja, é preciso que voltemos à prática da oração e do jejum. Jejuar e orar, esse é o nosso desafio. Por isso, queridos, nós vamos iniciar a partir de amanhã uma campanha de jejum e oração. Nós vamos colocar nas mãos de vocês, depois do culto, foram escritas aqui 21 devocionais, que vocês vão poder a cada dia ler, se inspirar e ter a motivação das orações. Nós estaremos pedindo a bênção de Deus
para todas as nossas atividades, pedindo a bênção de Deus sobre a família Shalom, orando e jejuando pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por aqueles que pedem as nossas orações. O texto diz: perante o nosso Deus jejuamos para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Precisamos voltar a esta prática. Qual foi o resultado na vida de Esdras? Versículo 23: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Eu creio, queridos, que se a Shalom se dedicar ao jejum, à oração, à busca de Deus, o mesmo Deus de Esdras, Ele vai nos atender e teremos muitas, incontáveis bênçãos. E se você tem uma causa, se você tem uma situação difícil, que você está lutando, está buscando e não tem visto resposta, traga para nós, e nós vamos como igreja, como povo de Deus, orar, jejuar, e nós vamos no final deste tempo, reconhecer e dizer como Esdras: e Ele nos atendeu, e Ele nos atendeu, porque o Deus de Esdras está no nosso meio, e o Deus de Esdras é o nosso Deus. Inspirados na vida desse homem de Deus, é que nós vamos iniciar esses 21 dias de oração e de jejum. Nós estamos nos inspirando no jejum que chamamos jejum de Daniel, onde não vamos nos abster de todos os alimentos, mas de alguns alimentos. Você, lá em Daniel, ele deixou de tomar as iguarias do rei. Você vai ver daqueles alimentos, algo que você gosta, que você tem prazer, e vai oferecer para Deus nesse período. Você vai oferecer para Deus. Uns oferecem café, outros refrigerante, outros... Vê algo que você vai oferecer para Deus, não como sacrifício, mas como oferta. Alguns têm dedicado também meio-dia, só toma a refeição do almoço para frente, na parte da manhã dedica-se à oração. Eu não vou dizer para você o que você vai fazer, mas eu gostaria que você pensasse em algo que você vai oferecer para Deus nesses 21 dias, que nós vamos orar e jejuar, e no final nós vamos compartilhar o que Deus fez no nosso meio. Você crê nisso, meu irmão? Diga amém. Então eu quero orar por você.